não tem como não pensar em sonho, né? Um sonho, né? Para todos nós. Eu quero chegar onde time nenhum brasileiro chegou. Eu quero ir mais longe. E realmente, para mim, aquilo não tinha preço. Cara, a gente realmente viveu um mundo NBA durante aqueles dias que a gente estava ali. E a minha visão, quando eu assisti esse jogo, era de, cara, história, cara, foi feita. Jamais na vida imaginaria que esse jogo contra Santo Antônio representaria o que ele representa hoje. Hoje, aquele jogo virou um marco. Não é todo dia que você tem a oportunidade de jogar contra um time da NBA. E eu já tinha amigos no time do Vasco, já era seleção brasileira, já jogava com o Sandro, jogava contra esse time fortíssimo do Vasco. Eu acho que a gente se sentiu representado ali, né? A bola vai subir, Vasco da Gama enfrentando o San Antonio Spurs. Recebeu ali o Rogério, passou Demetrios, fez a finta, foi pro arremesso e a primeira cesta do time do Vasco empatando o jogo. Como o Marcelo falou, realmente eu me senti representado, né? Apesar de ser o Vasco da Gama, um rival e tal, mas nessa hora a gente não tem que ver como uma rivalidade, né? A gente tem que pensar no basquete. Então, o Vasco jogando contra uma equipe da NBA lá, está representando o basquete brasileiro. Roda não cai, o Vasco tem a posse de bola, é o Demetrios. Vai trazendo ali por dentro, foi pra bandeja, a bola toca no ar e a cesta do Vasco. Quando fomos para o McDonald's Opens em 99, o time todo foi com a consciência da responsabilidade que carregava. O time também estava muito concentrado na competição. O time do Vasco estava concentrado, focado na competição, jogo a jogo. E nós fomos para um campeonato onde a gente sabia que a gente ia ter uma oportunidade única de jogar contra essas equipes. E realmente dá um friozinho na barriga, uma sensação diferente. A gente vai realmente jogar contra os melhores do planeta nesse momento. E aquela sensação entre nós era de realmente nos prepararmos para aquilo, mentalmente e fisicamente. Vai para receber o Rogério, Charles Bird bateu, fez a finta, outra finta, foi para a bandeja, lançou, Sandro Varejão, arremesso e a cesta do Vasco, a cesta do Vasco. Nós tínhamos a consciência do que representava aquele torneio como um todo para o basquete brasileiro e para o basquete sul-americano. Eu estava brincando aqui com o Vargas e com o Sandrão, que eu lembro exatamente onde eu estava no dia do jogo com os Algres. E chegou a notícia de que o Vasco tinha tirado os Algres da final. E eu falei, cara, que incrível, né? Que coisa espetacular. Se eu não me engano, tinham 8 edições do McDonald's anteriores, onde a final foi o campeão da NBA contra o campeão da Europa. Ninguém esperava que nós bateríamos o campeão da Europa, que era sempre a grande final. Nós batemos o campeão da Europa e fomos para a final contra o campeão da NBA. Vem pro ataque, vai sozinho, vai pra bandeja, jogou pra cesta, não caiu a bola, vem Vargas, fica com o rebote. Quando conseguimos classificar para a final, aí foi algo, para mim, pessoalmente, foi algo grande. Agora você vai ter a oportunidade de jogar contra um time da NBA. 12 segundos pro arremesso, Charles Bird, é uma bola de 3, é uma bola de 3. Claro, você entra na quadra com o pesar, nossa, vou contra os caras da NBA, campeão da NBA, vai ser complicado. Mas depois que você pega na bola e consegue fez a primeira cesta, começa a diminuir aquela ansiedade, aquela coisa, começa a jogar o jogo, começa a fazer, porque lembra que o basquete é muito treinado. Você partir para cima de um time de NBA, campeão da NBA, a gente sabia que a gente estava para ir para uma competição única e muito difícil, mas nós éramos uma equipe, num certo ponto, bem preparada nesse sentido, por ter uma química bem grande. Todos os atletas se conheciam, ou de seleção, ou do próprio esquema tático que já estava funcionando, o sistema que a gente trabalhava. Essa experiência fez a gente crescer muito, fez a gente entender uma realidade totalmente diferente do basquete. Aí o trabalho do Demetrios, foi pro arremesso, belíssimo arremesso, foi direto para a cesta. Demetrios,
Charles Bird saiu para uma bola de 3. É uma bola de 3. Direto para a cesta. Foi uma experiência fantástica. Depois do jogo a gente foi conversar, foi bater papo, tirar foto e viver esse momento que nós vamos levar para sempre na nossa memória. Com certeza essa conexão do nosso basquete brasileiro a partir do Vasco ali contra uma equipe da NBA trouxe já um novo patamar para o nosso basquete e eu particularmente fiquei muito feliz de poder participar. Rogério faz a passagem ali com o Vargas, a bola chegou no Charles Bird, o Rogério pegou, foi para dentro, Vargas direto para a cesta, 2 pontos a mais de Vargas. Quando revê esses jogos, a gente se cobra, poderia ter feito assim, poderia ter defendido aqui, lá, claro que sim, mas é sempre gostoso ver o jogo e especialmente hoje, quando você vê o significado que tomou para o basquete sul-americano esse partido. Faltando 8 minutos e meio, Rogério, Vargas bateu, foi para dentro, marcado ali pelo Robinson, a cesta e a falta. A gente sabia que a gente tinha que resultar, independente do disparate que era a nossa equipe para a equipe que a gente estava disputando. Então, traz um nervosismo extra, sim, e uma ansiedade ainda muito grande nesse momento. Nós tínhamos uma grande responsabilidade não só de estar representando o Vasco da Gama, mas também o basquete no Brasil, que estava vivendo um grande momento. Quando perguntaram na roda de prensa que estavam lá, e o Vasco da Gama? Quem que é o Vasco da Gama? Onde que é o Vasco da Gama? Eu lembro que o Charlie Bird falou, não se preocupe, que daqui a pouco você vai saber onde que é. Aí o Charles Bird sai para o arremesso, direto para a cesta, Vem o Vasco tentando contra-ataque. Fez a finta, Rogério, foi para a cesta. E a minha visão, quando eu assisti esse jogo, era de, cara, história, cara, foi feita. Momento importante do basquetebol do Brasil, o Vasco na final do Mundial Interclubes. Trabalha com o Sandro Varejão, faz a jogada lá pelo lado esquerdo, Rogério puxou, grande assistência, Vargas jogou para dentro, Sandro Varejão vai para a cesta, mais 2 pontos. Final de jogo. O San Antonio Spurs conquista o campeonato mundial Interclubes 103-68. Mas o Vasco da Gama merece aqui os aplausos, entra para a história do nosso basquete, chegando aí para fazer esse jogo histórico contra o San Antonio Spurs. Eu era falar que eu sou velho, né? Mas no início eu só conseguia acompanhar os jogos da NBA ou no jornal, a pontuação dos jogadores, ou fitas que gravavam e traziam para cá. Nos anos 90 era fita VHS. Então, cara, eu passava praticamente o dia todo assistindo os vídeos da NBA. Era o dia todo. Era basquete o tempo todo, era NBA, era Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, todos esses caras aí. A NBA praticamente sempre esteve na minha vida. Banked in by Marcelinho. He's the most notable player on this Flamengo team. Tremendously excited. That's a 3-ball, and that is Olavinha. Não tem como não pensar em sonho, né? E a partir da pré-temporada era uma conquista coletiva do Flamengo, né? De poder ter chegado a esse nível de ser convidado. Eu lembro a gente chegando pela primeira vez na instalação do Phoenix para treinar e era ainda a instalação de treino. A gente não foi no ginásio de jogo, a gente foi na instalação de treino como eles fazem. Só que nessa instalação de treino é onde eles têm toda a estrutura de fisioterapia, academia, piscina quente, piscina fria, hidromassagem. E eles deram um vestiário pra gente. Então, assim, a gente realmente viveu um mundo NBA durante aqueles dias que a gente estava ali. É indescritível essa emoção, a realização de um sonho. Acho que todos nós que trabalhamos com basquete sonhamos em um dia estar participando dessa estrutura. Fico até meio que arrepiado aqui quando eu falo. Cara, eu parecia uma criança, simplesmente. Falei, cara, eu vou jogar na NBA, eu vou lá participar, vou pisar numa quadra da NBA, eu vou poder ter a rotina que um jogador da NBA tem. Eu ficava igual a criança riscando os dias no calendário lá em casa para passar o tempo. Um sonho, né, realizado, jogar a pré-temporada da NBA com o Flamengo. Quando a gente ficou sabendo dessa notícia, para todos foi uma alegria muito grande, né? Essa alegria trouxe, claro,
ansiedade, uma certa responsabilidade, né, de fazer um bom papel, de fazer bons jogos. Se a experiência do ginásio de treino já tinha sido ótima, a experiência do ginásio de jogo, o entretenimento todo que acontece antes, durante e depois do jogo, mas principalmente nesse momento antes do jogo, a gente chegando, a gente realmente viu ali a diferença que existe. Contra o Orlando foi um sentimento mais de se sentir em casa. A gente entrou na arena e tinham, se eu não me engano, 4, 5 mil rubro-negros. This is Marquinhos against Harris. Oh, you can't leave him open. Marcelinho. Eu lembro que eu estava marcando o Aaron Gordon. E o Aaron Gordon estava chegando. É lógico que a gente já sabia como ele jogava, mas ele não era o Aaron Gordon que a gente ficou sabendo depois dos torneios de enterrado, mesmo ele não ganhando, mas fazendo aquele show que ele fez nas 2 vezes. Eu fui marcar ele num poste baixo, tentei meio que tomar a frente. Cara, ele recebeu a bola, girou, era o Benítez vindo na ajuda, aí ele, acho que ele praticamente pulou por cima do Benítez, assim, enterrou. Eu só falei, Benítez, mal minha aí, tipo, não tem muito o que fazer. Então, esses momentos onde você vê essa explosão, essa diferença, principalmente atlética que eles têm, chamam muita atenção. Results in long rebounds. Magic controlling the glass. Logicamente que você pensa em vencer a partida, você vai dar o seu máximo lá para tentar fazer o melhor trabalho possível. Nós fizemos ali 2 bons jogos contra a equipe do Phoenix e contra a equipe do Orlando Magic, que foi o jogo seguinte. Nós conseguimos ali, no meu ponto de vista, bater de frente com eles. Conseguimos ali jogar bem e tal, perdemos o jogo, mas não foi uma diferença tão absurda. E depois contra o Memphis, sim. Até porque o Memphis era a equipe muito forte na época. E eu acho que a gente conseguiu provar que nosso time era muito capaz. A NBA foi abrindo as portas para o mundo, né? Muitos jogadores estrangeiros indo para lá. E a consequência disso foram equipes também de fora dos Estados Unidos poderem jogar pré-temporada. Então, poder jogar pré-temporada com a camisa do Flamengo foi realmente uma conquista, eu diria, e um sonho realizado. Com certeza que passa um filme na cabeça. Sendo bem sincero, eu não conseguiria chegar lá se não fosse o Flamengo. Então, a oportunidade apareceu para mim, junto com os meus companheiros. E, cara, eu sou um privilegiado por ter participado dessa campanha aí, nesses 3 jogos. Com certeza aí ficou marcado na minha vida. Todo jogador de basquete, quando começa a jogar, você vê o nível mais alto. E qual é o nível mais alto? O nível mais alto é a NBA. É onde estão os melhores jogadores do mundo. E é onde todo mundo sonha estar. A minha fase já passou, eu joguei ótimo. Eu acho que todo jogador brasileiro, de equipes brasileiras que não puderam jogar na NBA, deveriam desfrutar desse momento uma vez, para entender o que é o ápice, né? Vendo o Flamengo anos depois, aí sim, eu já tinha uma noção diferente do que eles estavam vivendo e o quão importante era essa vivência para com os outros que seriam os meninos que estão assistindo. Pensa você se nós conseguimos tirar uma seleção de esses 2 times de 2014 e de 99, tirou na seleção, tirar um extrato de lá, rapaz do céu, a Ferrari está pronta. Foi quase. Eu achei que vinha essa pergunta. Quase. Quem? 2014 ou 99? Valeu, parceiro. Bom TV, cara. Muito bom TV. Olivinha. Bom te ver, viu? Um abração aqui. Vem cá, Sandrão. Um abraço. Vambora, cara. Abraço coletivo. Para terminar, vamos fazer aqui 1, 2, 3. Vasco! Caçaca! 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 Vivo, raça!